Dando prosseguimento, então, chegamos ao nosso exercício 32 do capítulo 3 e fala: como presente de aniversário, Maurício recebeu R$ 190 de sua avó. A partir do mês seguinte, ele passou a retirar mensalmente R$ 28 da mesada que recebe de seus pais, a fim de formar um pé de meia. E aí, letra A. Como se expressa o valor? B. Que Maurício terá guardado passados N meses da data do seu aniversário. Então, vamos raciocinar aqui. Então, Maurício está fazendo aniversário e ele decide, no mês seguinte, repara uma coisa, ó, vou até chamar a sua atenção aqui, ó, a partir do mês seguinte, ele decide guardar parte de sua mesada junto com esses 190 para formar um pé de meia, ele quer comprar alguma coisa. Então, ou seja, ele quer a expressão V em função de N. Então, ou seja, a minha função vai ficar desse tipo aqui, ó, V de N. Confere? É o meu valor que o Maurício terá guardado passado N meses. Então, ou seja, o valor ele depende da quantidade de meses que vai se passar. Então, por isso, eu tenho a minha V de N. E no dia do seu aniversário, ele recebeu R$ 190. Então, já começa por aí. Então, ou seja, não, independente do período que seja, ele vai ter 190. Lembrando que N, eu vou começar como são números inteiros, então eu posso começar como 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. De que maneira? O 0 é o marco inicial, ou seja, no dia do aniversário dele ele tinha R$ 190. Então eu posso botar aqui ó, como 190 mais 0, exatamente isso que você tem. Só que a partir do mês seguinte ele passou a guardar R$ 28, o que significa que no mês seguinte ele tem 190 mais R$ 28. Então, ou seja, nesse período aqui eu já tenho condições que a minha variável, de acordo com os meses, de colocar o meu N. De que maneira? Agora, eu testo a minha função para ver se ela de fato está correta. Por exemplo, a minha V de zero, ou seja, no dia do aniversário, eu vou ter 190, porque 28 vezes zero dá perdão, né? 28 vezes 0 dá 0, então, ou seja, na minha V de 0, eu vou ter R$ 190. Na minha V de 1, ou seja, quando passou exatamente o mês, ou seja, no mês seguinte, ele passou a ter 190 mais 28. E no mês 2, ó lá, ele passou a ter 190 mais 28 vezes 2. Então, ou seja, a minha função está perfeitamente alinhada, tá bom? Não vou fazer os cálculos aqui, totalmente desnecessário. Então, está aqui a nossa resposta da nossa letra A, é a nossa V de N, igual a 190 mais 28N. E na letra B diz o seguinte: qual é o tempo mínimo necessário para que o valor acumulado por ele supere R$ 500? Então, ou seja, eu quero uma V de N, eu quero saber quando que a minha V de N vai ser maior que 500. Então, ou seja, na minha letra B, eu tenho que botar 190 mais 28N vai ser maior, então, que 500. Então, meus 28N vai ser maior que 500 menos 190. Meu 28N vai ser maior que 310, né? É uma maneira mais fácil de você fazer a conta, é só arredondar para 200. 500 menos 200 dá 300. Soma de volta os 10 que você usou aqui para arredondar para 200. Então, dá 310. E eu te chamo a atenção para o seguinte: 310 eu posso escrever como 31 vezes 10. Tá? Isso aqui é muito importante para saber por quê. Porque é um número primo, 31, e o 10 é um múltiplo de outros dois números. Então, ou seja, eu posso escrever como 31 vezes 2 vezes 5. E o 28, aqui, é 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. Aqui 4 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 7. E o que acontece? Eu tenho 31, perdão, 3 vezes 10. E aqui eu tenho 28, que é igual a 2 vezes 2 vezes 7. E aqui eu te chamo a atenção. Eu tenho dois números primos, que é 31 e 5 sobrando, e aqui eu tenho outros dois números primos, que é 2 e 7. Então, ou seja, eu tenho uma divisão com primos entre si. Então, ou seja, essa conta não vai dar exata. E agora começa a minha linha de raciocínio sobre essa conta aqui.
Primeira coisa que a gente vai fazer é justamente resolver ela. Então, vamos pegar aqui, né, 310 dividido por 28. Eu vou colocar 1 vezes 8, 8 para 11 faltam 3. Vai 1 vezes 2, 2 para 3 que foi, faltam nada, abaixa o 0. Coloco 1 novamente, 1 vezes 8, 8 para 10 faltam 2, vai 1. 1 vezes 2, 2, como que foi 3 para 3, nada. Então, ou seja, eu tenho aqui 310 dividido por 28 dá 11 mais 2, né? Que é em função do meu resto. Então, ou seja, estou dizendo o seguinte, aqui 310 é igual a 28 vezes 11 mais 2. É isso que quer dizer a minha conta de dividir. Só que o N representa os meses em relação ao seu aniversário, o aniversário de Maurício. Então, ou seja, não existe um mês que eu possa somar mais 2. Por quê? Maurício é como recebe a mesada como se salário fosse. Então, ou seja, como se todo dia primeiro ele recebesse R$ 28 para ele poder guardar. Então, ou seja, não adianta passar 2 dias que ele não vai receber proporcional, ele vai receber 2,30 avos referente àquele período. Então, ou seja, como eu quero saber o tempo mínimo necessário para que o valor acumulado supere 500, então, ou seja, eu preciso de um valor que seja superior a 11 meses. Por quê? Porque ele teoricamente precisaria o quê? De 11 meses e 2 dias, e não é o que ele tem. Então, ou seja, ele vai precisar fechar, vai precisar do mês seguinte para poder superar os valores de R$ 500. Repare uma coisa que pode faltar apenas R$ 2 para que no mês 11 para que ele tenha 500, mas não é um valor superado. Então, sendo assim, o meu N ele tem que ser superior a 12 ou N tem que ser maior que 12. Tudo bem? Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.